Teologia, resolveram as questões, foi muito difícil. Como eu falei, não é uma matéria tão fácil, tá? Mas como são conceitos estabelecidos já, então tem um pouquinho aí de decoreba em alguns nomes, em algumas coisas, mas vão fazendo questões, com o tempo vocês vão pegando o estilo da banca e isso facilita bastante, tá bom? Pessoal, e se lembrem, façam os exercícios e qualquer dúvida, professora, não entendi isso, não entendi aquilo, eu estou à disposição de vocês, tá? Até o dia da prova, mandem mensagem, não precisam ficar com vergonha. Se tiverem vergonha de mandar lá no grupo, mandem no meu particular. Às vezes eu vou acabar respondendo no grupo, mas eu não falo quem foi, tá? Segredo nosso. Quem ficar com dúvida em alguma coisa, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um colega e isso vai ajudando, tá? Bom, gente, então vamos lá agora na nossa aula 2. Como eu já havia conversado com vocês, eu vou tratar esse tópico aqui de regiões anatômicas do corpo humano, nomenclatura, nessa parte de biologia e anatomia humana, porque eu acho que cabe mais aqui, para depois nós adentrarmos mesmo nos tecidos do corpo, no sistema muscular e esquelético, aparelho digestivo e assim por diante, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando dos sistemas. Nós vimos que, olha só, vou até voltar aqui para vocês, no tópico do nosso conteúdo programático vai cair sistema circulatório, sistema respiratório, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema muscular, sistema esquelético, enfim, sistema digestório. Professora, o que são sistemas? Na nossa primeira aula, nós estudamos o que? Histologia, que eram as células. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar o sistema, nós vamos estudar histologia, tá bom? Vamos falar também do sistema tegumentar, enfim, que são os tecidos, todos os tecidos que compõem o nosso organismo. Então, olha só, várias células juntas vão formar o que? Os tecidos. Tá? Nós já vamos ver quais são os 4 tipos de tecido aqui dos seres humanos, ok? Vários tecidos, ou às vezes um tecido, vai formar o quê? Um órgão, tá? Vários órgãos vão formar o quê? Os sistemas. E os sistemas vão formar nós, que somos os organismos, de estudo aqui na nossa disciplina de noções de anatomia para esse edital. Então, olha só, quando nós falamos de sistemas, nós temos vários órgãos trabalhando por uma função específica. Então, é o seguinte, quando nós falamos aqui de sistema respiratório, nós vamos estudar o quê? O pulmão, que é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Só que junto com o pulmão, nós temos outros órgãos associados a essa questão do sistema respiratório. Assim como acontece no sistema circulatório, nós temos, por exemplo, aqui junto com os pulmões no mecanismo de respiração e inspiração, o diafragma, que é um outro órgão, tá? Então, pessoal, no aparelho digestivo, olha só, boca, estômago, intestino delgado. Então, quando nós falamos de sistemas, nós temos vários órgãos trabalhando por uma função específica, por alguma fisiologia específica do organismo humano, tá? Pessoal, e existem vários sistemas do corpo humano. Eu coloquei aqui para exemplificar para vocês. Temos o cardiovascular, o respiratório, digestório, sistema nervoso, sistema endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e linfático. Professora, nós vamos estudar todos? Não, só aquilo que cai na sua prova, tá? Então, com base no edital, eu vou dar esse apanhado geral para vocês e depois nós vamos adentrar somente naquilo que cai na sua prova. Primeiro, sistema cardiovascular. Qual é a composição desse sistema? Os vasos sanguíneos, que são compostos por artérias, veias e vasos capilares, tá? E o nosso querido coração. E qual é a função do sistema cardiovascular? Olha aqui, pessoal, uma função, transportar oxigênio. Pera lá, professora, mas isso não faz parte do sistema respiratório? A troca gasosa, a inspiração e a expiração, ela vai ser realizada pelo sistema respiratório. Porém, quem vai transportar oxigênio por todo o nosso corpo é o sistema cardiovascular, tá? E com isso, levar nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Por exemplo, se faltar oxigenação no cérebro, isso é algo extremamente
perigoso para nós seres humanos, tá? Pode causar algum acidente vascular cerebral, pode ter pontos de necrose cerebral e isso gerar sequelas extremamente sérias pro ser humano, inclusive levar o quê? A óbito. Por isso que o transporte de oxigênio, ele é extremamente importante em todo o nosso corpo. E o oxigênio, ele vai ser transportado pelas hemácias, que são células sanguíneas, que têm essa afinidade com o oxigênio, e através das artérias, veias e dos vasos capilares, o oxigênio, ele consegue, então, estar presente em todas as partes do nosso organismo. Tá? Acoplado a isso, temos o sistema respiratório, que é composto pelas vias respiratórias, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e brônquios. E também os principais nesse caso, que são os nossos pulmões, ok? E qual a função do sistema respiratório? Absorção de oxigênio do ar e eliminação do gás carbônico retirado das células. Então, olha só, enquanto que a função do sistema cardiovascular é transportar oxigênio, a função do sistema respiratório é absorver oxigênio e eliminar gás carbônico. Porque quando nós respiramos, nós estamos inspirando o quê? Absorvendo o oxigênio. E quando nós expiramos, depois que já ocorreu a troca gasosa no interior do nosso organismo, o gás carbônico, ele é retirado das células e eliminado pelo sistema respiratório através da expiração, ok? Então, ó, nós temos o trato respiratório superior, que temos a cavidade nasal, a faringe e a laringe, e o trato respiratório inferior, traqueia, brônquios, alvéolos pulmonares e bronquíolos. Onde ocorrem as trocas gasosas? Aqui, nos alvéolos pulmonares, tá? Aqui ocorrem, então, as trocas gasosas, tá? Gasosas. Quais a troca? Você vai absorver o oxigênio e eliminar o gás carbônico. Perfeito? Pessoal, sistema digestório, que também cai na prova de vocês. Composição, o tubo digestório, que faz parte boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Professora, intestino delgado e intestino grosso faz parte do sistema digestório, não seria lá do excretor? Pessoal, digestório, vocês vão ver que ocorre muita absorção de nutrientes nesse órgão, tá? Então, não pense em intestino somente como um órgão excretor. Não pensem nisso. Ele faz sim a absorção de muitos nutrientes que são responsáveis para o nosso organismo, ok? E os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, os dentes, a língua, pâncreas, fígado e vesícula biliar. E qual a função do nosso sistema digestório? Digestão de alimentos, transformando-os em moléculas menores que serão o quê? Absorvidas pelo organismo. Então, digestão e absorção de nutrientes são as principais funções do nosso sistema digestório. Sistema nervoso. Pessoal, o sistema nervoso, ele comanda, então, tudo, tá? No nosso organismo. É tudo interligado com o sistema nervoso. E nós temos o sistema nervoso separado em dois, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Essa imagem aqui que eu deixei para vocês exemplifica bem como seria essa divisão. O sistema nervoso central, eu tenho a medula e o encéfalo, que seria então o que? O nosso cérebro aqui. Nós vamos estudar ele separadamente, tá? Essa aula, não tô jogando assim pra vocês, tipo, ó, é isso e pronto, acabou. Não, nós vamos ter uma aula específica de cada um deles, então fiquem tranquilos. Essa primeira parte é uma base, é para todo mundo a se igualar na questão do estudo, entender o que são os sistemas, as principais funções, e depois nós vamos tratar em aulas específicas para cada um deles, tá? E o sistema nervoso periférico são as terminações nervosas que se espalham por todo o nosso organismo, tá? Então, olha só, sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, que tá aqui em vermelhinho, e sistema nervoso periférico, os nervos cranianos e os raquidianos. Função, captação, interpretação e respostas às mensagens recebidas. E isso ocorre através do quê? Através do impulso nervoso, que nós vimos lá na aula 1 de citologia, que ocorre pelos canais de sódio e potássio, que vão o quê? Que vão transmitindo os impulsos nervosos através das sinapses, que só relembrando pode ser o quê? Pode ser uma sinapse física ou química.
Física, quando você tem a conexão dos neurônios, e química, quando essa sinapse ocorre através do quê? Dos neurotransmissores. Perfeito? Pessoal, não tem na prova de vocês específico, mas eu só coloquei aqui para vocês entenderem o seguinte. O sistema sensorial, ele está associado ao sistema nervoso, tá? Tem gente que já estuda junto, alguns autores trazem separados, então eu vou falar para vocês aqui de qualquer forma. O sistema nervoso sensorial, ele está ligado com o sistema sensorial está ligado ao sistema nervoso. Por quê? Porque nós temos as sensações que são tato, paladar, olfato, visão e audição, que tem órgãos específicos para cada um deles, mas sempre associado ao sistema nervoso. Para quê? Para interpretação e respostas aos estímulos externos. Sempre quando nós falamos de sistema sensorial, nós vamos ter o nosso organismo respondendo a um estímulo externo. Por exemplo, o tato com as sensações, o paladar sentindo o sabor das coisas, o olfato, o cheiro, o aroma das coisas, a visão, aspectos visuais e a audição de escutar as coisas, tá? Então, o sistema sensorial, olha só, ele vai enviar informações recebidas para o sistema nervoso, que vai decodificar e enviar respostas para o corpo, ok? Temos também o sistema reprodutor, que ele se diferencia em sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino. Nós vimos lá na citologia que as células germinativas do sistema reprodutor masculino e feminino também são diferentes, tá? E lembram, as células germinativas, elas eram formadas por qual divisão mesmo? Meiose, tá? Quem falou mitose tá errada. Então vamos lá. Sistema reprodutor masculino. Qual era, então, a célula gamética responsável, germinativa? O espermatozoide, tá? Então, nós temos a presença do sistema reprodutor masculino dos testículos, epidídimos, canais deferentes, deferentes mesmo, tá? Não escrevi errado, não falei errado, não, deferentes. Vesículas seminais, próstata, uretra e o pênis. Já o sistema reprodutor feminino, ovários, útero, tubas uterinas e vagina. E nós temos o quê? Os óvulos, como o gameta feminino. Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, óvulo. E qual a função do sistema reprodutor? Produção de gametas, como eu falei para vocês, reprodução, amamentação e produção de hormônios, ok? Pessoal, então tá aqui o sistema reprodutor masculino e o feminino, tá? Aqui tá exemplificado a bexiga. A bexiga faz parte do sistema excretor, mas é só para mostrar para vocês esse esqueminha, não achei outro melhor, tá? A presença da vesícula seminal, o ducto deferente, a uretra, o pênis, o testículo, que fica aqui abaixo, e o epidídimo, ok? Pessoal, enquanto que no feminino nós temos as tubas uterinas, o útero, que fica aqui, fímbria, os ovários, que ficam localizados em ambos os lados, a presença do endométrio. Quando a mulher menstrua, o que acontece? Ocorre uma descamação desse endométrio, por isso que a mulher sangra, tá? O colo do útero e a vagina. E é tudo interligado. Então, o sistema reprodutor masculino e feminino. Agora, pessoal, o sistema esquelético. Muito se engana quem pensa que sistema esquelético é formado somente por ossos. Não é, tá? A composição varia em ossos, cartilagens, ligamentos e medula óssea. Tudo isso faz parte do sistema esquelético. Então, a função não é somente sustentação do corpo, tá? Também faz parte de proteção dos órgãos e movimentação. A movimentação, ela acontece graças à presença de cartilagens e ligamentos. Tanto que quando ocorre o rompimento de um ligamento, uma pessoa ela sofre uma lesão, muitas vezes ela não consegue nem se movimentar. Então é extremamente importante que tudo esteja funcionando para você conseguir ter todas essas funções desse sistema no nosso organismo. E o que auxilia também o sistema esquelético é o nosso sistema muscular, extremamente importante, que é composto pelos músculos esqueléticos. Nós vamos ver quando nós estudarmos o sistema muscular, que nós temos outros tipos de músculos além dos esqueléticos, tá? Por ora, o sistema muscular, os músculos esqueléticos, que tem função de estabilização, sustentação do corpo humano, movimentação, olha só, extremamente importante,
manutenção da temperatura e do fluxo sanguíneo. Por quê? Porque é aqui que eu tenho a presença dos vasos sanguíneos, então é o que vai ajudar na manutenção do nosso sistema cardiovascular, o sistema muscular extremamente importante, ok? Sistema tegumentar, que é composto pela nossa pele, cabelos e pelos. Olha só, a pele, ela é um órgão, inclusive é o maior órgão do nosso corpo humano, tá? E faz parte do sistema tegumentar, que também promove a temperatura da manutenção corporal, da temperatura corporal, perdão, sensibilidade e proteção do corpo. Sensibilidade, opa, professora, o sistema sensorial está associado ao sistema nervoso? Sim, então é tudo interligado, é tudo interligado. Percebe como uma coisa se conecta à outra, tá? Cabelos e pelos, nós chamamos isso de anexos. E nós vamos estudar isso bem certinho. Podem ficar calmos aí. Bom, pessoal, eu coloquei aqui para vocês os sistemas do corpo, né? E as principais funções associadas a cada um. Deixei alguns que não vai cair na prova de vocês, não. Eu peguei esse esqueminha pronto, tá? E deixei, não tirei nada, mas é só para vocês entenderem a função de cada um, só que se atentem naquilo que vai cair na prova de vocês, tá? O cardiovascular, o respiratório, o digestório, o nervoso, o sensorial dá até para associar aqui com o sistema nervoso, vai cair o reprodutor, esquelético e muscular. Tá bom? Então, o restante, só para vocês conhecerem, eu deixei aqui o endócrino associado à produção de hormônio, o excretor da eliminação, o urinário também participa do processo de excreção, aí sistema imunológico, processo de defesa do corpo, o linfático também, tá? Tegumentar, que nós temos a presença, então, da pele, atuando na temperatura corporal, na sensibilidade, enfim. O sistema tegumentar pode até colocar aqui para a prova de vocês também, porque ele faz uma conexão com outros. Perfeito? Bom, pessoal, então agora, o que é anatomia? A professora vai cair noções de anatomia na minha prova. O que seria isso? Pessoal, anatomia, ela é um estudo, tanto que nós podemos falar em estudo microscópico, quanto macroscópico da estrutura física dos seres vivos, tá? Dos seres orgânicos, então. O que acontece? Por que a anatomia é tão importante de vocês entenderem para o cargo de vocês, principalmente para quem vai prestar auxiliar de necrópsia? Porque você vai trabalhar com a anatomia diariamente, tá? Por quê? Porque o estudo da anatomia, ela se dá por meio da dissecção e da análise de cada parte do corpo humano. Por isso que isso faz parte da matéria aqui de vocês. Anatomia significa cortar em partes, tá? Então você corta em partes para estudar. Então, o estudo da anatomia, o estudo anatômico é o estudo das características de toda a estrutura física do corpo humano, da composição, ok? E olha só, uma característica do ser humano, anatômica, é que ele possui simetria bilateral externamente. Então, olha só, você tem aqui o ser humano, e se você passar uma linha imaginária no meio dele, o lado direito vai ser, em tese, idêntico ao lado esquerdo. Claro que ocorrem algumas alterações, tá? Pode ocorrer por meio de lesões, por algumas anomalias, enfim, pode acontecer, mas via de regra, um lado é idêntico ao outro. Internamente, isso muda um pouquinho. Por isso que quando nós estudamos anatomia, nós sempre vamos estudar o cadáver em posição anatômica. O que seria isso? Posição anatômica é o indivíduo em pé, com um pé ao lado do outro, sempre olhando para frente, para o horizonte, tá? Então, um olhar reto. Os membros superiores, ou seja, os braços, eles estão estendidos com a palma da mão voltada para frente, tá bom? E a ponta do dedo do pé também está voltado para frente. Então, a posição anatômica é exatamente essa posição aqui que eu coloquei para vocês. Sempre quando vocês forem estudar anatomia, vocês vão estudar o indivíduo em posição anatômica, dessa forma, ok? Pessoal, temos a posição supinada. Isso é extremamente importante vocês saberem essa diferenciação, principalmente para os auxiliares de perícia que vão até o local de crime, tá? Quando o perito falar para vocês, o corpo foi encontrado em decúbito dorsal, o que significa isso? Significa que o corpo está deitado de dorso para o chão, nessa posição aqui, ou seja, ele está deitado de costas, tá? Com a barriga para cima.
E a posição pronada é quando ele está em decúbito ventral, ou seja, com a face voltada para baixo, a barriga está para baixo, tá? A gente fala em decúbito prono. Essa posição pronada, infelizmente, ficou muito famosa na época da Covid. Por quê? Porque tinham muitas pessoas que elas eram internadas e falava assim, ela vai ter que ficar em posição pronada, ou seja, é de barriga para baixo, tá? Então, essa posição aqui, quando o perito encontra a pessoa nessa posição, ele pode falar, está em decúbito ventral, ou seja, com o ventre, a parte da barriga, voltada para o solo, perfeito? Pessoal, e com relação aos planos do corpo? Esses planos, eles são planos imaginários, que servem para facilitar o nosso estudo e também para, quando você pegar um laudo de um médico legista ou de um perito, você entender exatamente onde é que ocorreram as lesões. Então, olha só, o plano transversal, ele corta o corpo na horizontal e vai dividir em porção superior ou craniana e inferior. Então, olha só. O plano transversal está aqui representado em verde e divide o corpo em porção superior e porção inferior. Já o plano coronal ou frontal corta o corpo em duas partes, que vai separar a porção dorsal da ventral. Então, olha só, o dorso é a costas e o ventre aqui é a parte da frente, tá? Então, o plano coronal corta aqui nessa região. E o plano sagital corta o corpo na vertical e vai separar em lado direito e lado esquerdo. Então, esses são os três principais planos do corpo. Plano transversal, plano coronal e plano sagital. Que divide o corpo em porção superior e inferior, divide em região dorsal e ventral e lado direito e lado esquerdo. Perfeito? Então, vamos lá. Termos anatômicos organizacionais, para vocês entenderem. Olha só, com relação à distância de estruturas por partes do corpo ao centro do corpo, nós podemos chamar de proximal, distal e média. Então, o que seria isso? Quanto mais próximo nós tivermos uma estrutura da região medial aqui, pensa no plano sagital, que divide o corpo em direito e esquerdo. Quanto mais próximo, nós falamos que essa estrutura, essa marca, está proximal. Tá? E quanto mais longe, distal. E se tiver na região mediana, medial, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa teve uma lesão aqui na região do coração. Fala, tem uma região na porção proximal do plano sagital. Então, você vai falar, opa, o plano sagital passa aqui no meio, divide em lado direito e esquerdo. Se a lesão está proximal ao plano sagital, eu sei que foi onde? Foi aqui na região do peito, né? Do tórax, enfim. Então, serve para poder te localizar onde é que ocorreu aquela lesão, para te orientar com relação ao corpo humano, tá? Cranial são estruturas próximas à cabeça e caudal, estruturas próximas à pelve. E agora com relação às divisões da parte do corpo. Olha só, nós temos cabeça, tronco e membros, tá? Cabeça compreende o crânio e o pescoço. Tronco, tórax, abdômen e a região da pelve. E membros, braços, mãos, pernas e pés, tá? Então, ó, aqui eu tenho a região da cabeça, aqui dividido dessa parte assim, ó, porque a pelve faz parte do tronco. Muita gente pensa que faz parte aqui dos membros inferiores, e não, tá? E os membros, então, que é braço, mão, perna e pé, perfeito? Bom, pessoal, ainda com relação ao braço, deixa eu voltar aqui, nós temos o braço como sendo essa região. Essa região mais distal seria o quê? Seria o antebraço. A mesma coisa aqui no membro inferior. Então, eu tenho a parte da coxa, que é a parte aqui do nosso quadríceps, e eu tenho, então, a perna como sendo a famosa canela, tá? Onde se localiza a tíbia e a fíbula, que nós vamos estudar isso aqui lá na parte de sistema esquelético. E com relação à anatomia do tronco, nós temos três principais cavidades, que nós vamos trabalhar muito, principalmente o pessoal que for trabalhar com a parte de necrópsia, que é a cavidade torácica, cavidade abdominal e a cavidade pélvica, tá? Cada uma possui órgãos específicos e nós vamos estudar cada um deles. Existem algumas membranas que estão presentes nessa cavidade do tronco, que são as membranas que são chamadas de serosas, que vão se localizar ao redor das vísceras e na parede das cavidades.
Já as membranas viscerais, elas se localizam ao redor das vísceras, só que em contato com a superfície da víscera, tá? Então a serosa, ela é ao redor da víscera, mas em contato com a parede da cavidade. A visceral é ao redor da víscera, só que em contato com a superfície da víscera. E a parietal que vai recobrir a parede das cavidades, ok? Então nós temos esses 3 tipos de membrana. E aqui estão as cavidades do corpo, olha só. Temos a cavidade craniana, a cavidade torácica, temos a cavidade abdominal e a cavidade pélvica, tá? Ele colocou aqui como sendo cavidade vertebral, mas vocês podem chamar também de cavidade torácica, como eu coloquei aqui para vocês. Não tem problema nenhum, perfeito? Pessoal, então olha só. Com relação à cavidade torácica, nós temos a cavidade pleural, que tem a presença o quê? Do pulmão, que faz parte do sistema respiratório. O mediastino, ele compreende o timo, o segmento da traqueia, o pulmão e também o esôfago. E o pericárdio, que vai envolver o quê? O coração. O coração, ele é um órgão mais ou menos aqui do tamanho, né, da nossa mão, e ele é recoberto por uma membrana. Essa membrana é chamada de pericárdio. Sempre quando nós vamos fazer uma necrópsia e queremos observar o coração, nós temos que fazer o quê? Nós temos que abrir o pericárdio, tá? Que é uma membrana que vai recobrir o coração. O mediastino tá aqui para vocês. Então, olha só. O mediastino, eu falei para vocês que temos o timo. O timo é exatamente essa estrutura que eu deixei aqui para vocês, tá? Que tá nessa imagem aqui. O mediastino, ele pode ser dividido em mediastino superior. Vocês podem ver que no mediastino superior nós temos a presença da aorta, tá? E mediastino inferior. Além disso, então eu tenho o coração, o pulmão, a presença do diafragma, tá? Além disso, com relação à posição lateral, nós podemos falar em mediastino anterior, que é essa parte que fica bem próxima do osso externo e das costelas, o mediastino médio, que compreende a região aqui do coração, e o mediastino posterior, que compreende o quê? Principalmente os vasos sanguíneos. Então, essa é a região do mediastino. Sempre quando falar em mediastino, pense aqui nessa cavidade torácica, tá? Já a cavidade abdominal ou peritoneal, ela possui diversos órgãos. Fígado, estômago, baço, é tudo aquilo que está abaixo do quê? Do nosso querido diafragma, que separa então a nossa cavidade torácica da nossa cavidade abdominal, que vai até a região do reto, aqui onde temos a cavidade o quê? Pélvica, perfeito? Pessoal, e aqui então a cavidade pélvica, onde nós vamos ter a bexiga, os órgãos reprodutivos, como os ovários nas mulheres e a próstata nos homens. Lembra que o sistema reprodutor masculino se difere do sistema reprodutor feminino. Em fisiologia, em compleição física, tudo se distingue entre ambos. Ok? Pessoal, finalizamos essa parte, é uma parte introdutória. Vocês viram que, por mais que estava lá na parte da medicina legal, ela cabe perfeitamente aqui na região, nas noções de anatomia. E a partir de agora, finalizado essa parte, é que nós vamos dar início ao estudo dos sistemas que vão cair na nossa prova. Bons estudos e até a próxima!